universal, ou pelo menos universalizante na sua significação. Temos um microcosmo complexo, um laboratório de vida, de situações, etc., que quando bem expresso se pode tornar exemplar para franceses, para ingleses, para gringos, enfim, tudo isso, e ainda mais, evidentemente, para quem partilha uma cultura, uma língua. Vocês brasileiros, a maior parte, o maior número de séculos da nossa cultura é partilhado connosco. Eu dizia ontem em Florianópolis, Camões é um poeta brasileiro, porque vocês falam a língua que ele escreveu. Portanto, há essa relevância, há esse valor adicional que é dado, mas não creio que de outro modo. Aliás, aproveito para dizer que não vejo onde é que está a discordância que a Lídia tinha comigo, porque acho que dissemos, ou pelo menos eu pensei exatamente o que ela disse e tão bem, até sobre a atitude do escritor, que todos somos escritores, mas eu acrescento potenciais. E aí é que pode haver essa diferença. É claro, a infância que se preserva, ainda bem que ela se assume como romântica, para mim é uma forma de elogio. Tudo isso, todos nós partilhamos. É por isso que os escritores têm uma função social. A diferença é que o escritor escreve. Os outros não, podem pintar, podem contar histórias, fazem outras coisas. A única diferença é que há, parece-me, naquilo que nós dissemos, é que há a atividade concreta do escrever que é exercida pelos escritores. E que se é isso que nos diferencia do resto do mundo e que nos dá o nome de escritores, logicamente só somos escritores enquanto estamos escrevendo, porque o resto do tempo somos o resto do mundo. Estamos dizendo a mesma coisa de duas perspectivas. Se eu posso já agora, também se relaciona com aquilo que você levantou com esse problema, é verdade, como dizia Jorge, que Portugal é nesta altura uma sociedade muito mais cosmopolita do que foi, o que é outro paradoxo. Quer dizer, quando as colónias africanas se tornaram independentes, Portugal era virtualmente um país monolíngue. Havia uma língua. Agora, em Lisboa e no resto do país, são muitas as línguas, porque há imigração. Não é já um país de imigração apenas, é um país de imigração. Não temos lá bósnios, isto, aquilo, aquilo outro, incluindo africanos das antigas colónias. Há uma internacionalização disso. O grande paradoxo do colonialismo português é que foi essencialmente, desde o século XVI, e isso foi logo apontado pelo escritor como Sá de Miranda, um fator de empobrecimento da nação portuguesa. Os portugueses nunca lucraram, exceto os governantes portugueses, a oligarquia portuguesa, que dominava as colónias e que dominava Portugal, que eram uma espécie de ilhas flutuantes que beneficiavam das Áfricas, do Brasil antes disso, como é evidente, sem necessitarem de investir no país. Quer dizer, o mais perverso do colonialismo, o português pelo menos, foi o tornar desnecessário que quem quisesse ser rico investisse no país. Importava, trazia as coisas, não sei o quê. O país nunca se desenvolveu como tal. O grande paradoxo é que Portugal se desenvolveu muitíssimo mais depois de não ter colónias. É um país mais rico, as pessoas funcionam melhor, estão melhor educadas. Portanto, não é só que as colónias se tornaram independentes de Portugal, Portugal tornou-se independente das colónias. E isto é a base
desta nova nação, como a Lídia Jorge dizia muitíssimo bem, é exemplar, quanto a mim, em termos europeus, em termos desse microcosmo que representa. Também, termino já, em termos de escrita, é muito interessante que os intelectuais portugueses, até ao início das guerras coloniais, e até a meio das guerras coloniais, não estavam nada interessados em África. Queriam ser europeus. África, não havia literatura minimamente interessada em África. Até, sei lá, a literatura da guerra ter começado a surgir, havia, no fundo, dois romances portugueses, ou dois romancistas portugueses, pouco mais do que dois romances. Um era chamado Castro Soromânio e o outro, muito esquecido por tal, chamado José Augusto de França, que escreveu Natureza Morta. Os portugueses estavam-se nas tintas, não estavam minimamente interessados. A África não era parte do assunto. A África que foi descoberta foi uma África de globalizações, de guerra, de lutas, de várias coisas assim. E foi, de facto, catártico, foi absolutamente necessário que passassem pelo crivo dessa narrativa de o assumir. E eu, sendo africano, de algum modo, minha infância pelo menos foi africana, fico muito contente que os portugueses, que os intelectuais portugueses, que os meus parceiros portugueses, tenham finalmente descoberto a África. Mas foi necessário guerra e muitas coisas muito estranhas para que isso fosse interiorizado e a África esteja em Portugal agora, na própria sociedade, na sua consciência das coisas. Não sei se isso faz sentido, mas